Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba, Deus cuida de nós. Não há o que temer e nem desanimar. Deus está comigo. Olá, tudo bom com vocês? Sou o Juliano, estamos aqui mais uma vez para a preparação para o Sacramento de Crisma para jovens. E hoje nós vamos ter uma catequese especial, onde abordaremos o Pai Nosso e o outro tema, sobre o terço. E vamos iniciar a nossa catequese fazendo uma oração. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nosso objetivo hoje é incentivar a prática da oração, através aí da oração do Pai Nosso e da meditação do Santo Terço. E no início da nossa catequese, nós iremos fazer a meditação do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 6, dos versículos 9 ao 12. Eis como deveis rezar: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus tinha uma maneira tão linda de orar, que certa vez os discípulos pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Os discípulos tinham dificuldade de entender essa relação tão próxima que Jesus tinha com o Pai. Eles também gostariam de ter essa relação. E aí a oração do Pai Nosso vem nesse apelo, da gente se aproximar ainda mais do nosso Deus. Ao rezar o Pai Nosso, ou melhor, o Papai Nosso, com o coração totalmente confiante, nós começamos a nos converter e a nos tornar crianças para poder entrar no reino dos céus, conforme Mateus capítulo 18, versículo 3. O Pai Nosso, isso nas traduções das Bíblias que nós utilizamos, ele foi traduzido do aramaico. E a palavra Pai, também, como Paulo disse lá na carta aos Romanos, Abá, ele tem um sentido muito mais de proximidade desse Pai, a ponto de ser um chamado carinhoso, tipo papai. Deus ensina que ele é um Pai amoroso. E Jesus, com a oração do Pai Nosso, quer que a gente nos aproximemos ainda mais desse Pai misericordioso e tenhamos a confiança de que Ele está junto de nós. Ele é presente, Ele está bem próximo às nossas dificuldades, a ponto de a gente poder chamá-lo de papai. O saudoso Padre Léo, falecido já, um grande padre, ele até usava o termo papaizinho para mostrar como que Deus é tão maravilhoso com a gente. Quando dizemos que estais no céu, a palavra céu indica o reino de Deus. Ao invocar o Deus Papai, expressamos a intenção para o reino, quando poderemos vê-lo face a face, conforme a primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 2. Quando nós estamos aí fazendo a primeira frase aí do Pai Nosso, nós temos uma certeza, que Deus é o nosso Pai,
e um Pai maravilhoso, e que Ele está no céu, e que existe esse lugar fantástico nos esperando. Algo preparado por Deus para nós. Nos dá a certeza de que um dia nós estaremos, né, com Ele, junto com Jesus, junto com Maria e com todas as pessoas que já partiram antes de nós. A oração ensinada por Jesus, depois de invocar o Deus como Pai, nos abre para 7 pedidos. Os 3 primeiros nos fazem adentrar a glória de Deus. E 4 seguintes nos revelam o caminho para até lá chegar. Vejamos o que diz cada um desses 7 pedidos. Santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido é um louvor e uma ação de graça. Pois santificar o nome de Deus, reconhecer com gratidão toda a obra de revelação, de salvação e de santificação que Ele fez a nosso favor. São Paulo reflete bem esse pedido do Pai Nosso quando diz aos Tessalonicenses: em tudo dais graça, pois esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quando nós pedimos, né, que santificado seja o nome de Deus pela oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo que nós queremos que o nome de Deus seja colocado no mais alto possível, né? Assim como diz, né, lá em Filipenses, né, o nome que está acima de todo nome. Mas vamos pensar um pouquinho, quantas vezes a gente blasfema contra Deus, a gente brinca com as coisas santas, brinca com as coisas, né, que Deus já fez, brinca com as coisas da igreja. Temos que tomar cuidado para não ser contraditório nós rezarmos o Pai Nosso e depois, né, a gente está pedindo para que o nome de Deus seja santo, mas a gente faz brincadeira com as coisas santas. Tomar cuidado é um pedido muito importante, né? Se nós queremos que Deus tenha o seu nome santificado, seja colocado no mais alto lugar, eu não posso brincar e também não posso permitir certas brincadeiras com aquilo que é santo. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes de nós. Aproximou-se de nós no Verbo encarnado, instaurou-se na morte e ressurreição de Cristo e se perpetua no nosso meio na Eucaristia, encaminhando-nos para a sua plenitude no final dos tempos. A Igreja e cada cristão unido ao Espírito, esse segundo pedido deseja a vinda plena do reino e ao mesmo tempo se compromete por viver em acordo com a sua realidade no hoje, na expectativa final de onde Deus será tudo em todos, conforme a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Então, nós desejamos que esse reino aconteça. E só pedir que o reino aconteça não é o suficiente. Eu tenho que ter atitudes de que realmente eu quero que o reino aconteça, né? Então a gente precisa também ser condizente com aquilo que nós estamos orando, né? Como eu posso pedir para que venha o reino de Deus se eu não partilho com aquele que precisa, se eu não acolho aquele irmão que está precisando, né? Então nós temos que também ter esse discernimento, né? Ter o reino de Deus no nosso meio, querer participar do reino de Deus é também se comprometer com a missão que Cristo deixou para nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse é um pedido muito forte. Fazer a vontade de Deus. E que essa vontade seja, né, aconteça tanto aqui na terra quanto lá no céu, né? A vontade do Pai nos foi revelada por Cristo como realidade salvífica universal, conforme a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos 13 e 4, como mandamento de amor, né? No Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. Jesus é a máxima expressão do cumprimento da vontade do Pai. E na unção do Espírito, a Igreja prolonga essa vida de obediência. Os cristãos, por esse pedido, pedem para entrar no mistério da vontade de Deus e para terem a força necessária para colocar em prática
por meio de palavras e atos. O reino de Deus vai acontecer no nosso meio, né, junto quando nós fizermos a vontade de Deus. Então, para que o reino aconteça, eu tenho que fazer a vontade do Pai. Esse pedido e o anterior, eles estão casados. Se eu fizer a vontade do Pai, o reino vai acontecer. Né? Se eu fizer a vontade do Pai, né, eu vou estar cumprindo, né, aquilo que Deus quer para nós, que não é pesado. Né? Nós vamos ver aí os próximos pedidos, tem muito a ver com a vontade do Pai, mas é que é para a gente poder, né, ter essa união que Deus espera tanto de nós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso, que cuida de nós, seus filhos amados, e que nos dará aquilo que nos é necessário para vivermos. Essa prece nos liberta da escravidão pelos bens, pois coloca a nossa segurança em Deus, conforme Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. E essa passagem é maravilhosa, né, porque vai falar, né, dessa providência que Deus tem para nós. Ele cuida de nós. Todavia, não podemos cair numa falsa concepção da providência. Deus age através do nosso trabalho e das nossas lutas. Não adianta eu ficar aqui, né, fazer meu pedido todo dia de manhã, pedindo para que Deus dê as coisas para a gente, só que a gente não arregaça as mangas, não levanta do sofá e não vai atrás daquilo que a gente está precisando. Né? É como um provérbio, né? E às vezes a gente tem que ter a faca e o queijo na mão. Só que quem vai ter que cortar é a gente. Né? Confiar na providência divina é saber que tudo vai acontecer no momento certo. Que Deus vai ajudar, vai providenciar para que tudo dê certo. Só que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que ir atrás. Porque senão as coisas não vão acontecer por si só. Né? E além disso, né, que a gente possa ter aquilo que é necessário para o dia de hoje. E aqui, na oração, fala do pão. Né? Mas nós podemos falar da roupa, nós podemos falar do celular, nós podemos falar de tantas outras coisas. Porque muitas vezes a gente está pedindo para Deus, eu preciso de um celular novo, eu quero um iPhone de última geração, eu quero ter aquela roupa maravilhosa da moda. Mas aí a gente não tem condição para aquele momento. Né? A gente tem a condição para o pão, para o leite, né, para o feijão, mas eu não tenho para um celular. Né? Então eu tenho que ter a consciência. Eu preciso do celular novo? Eu preciso daquela roupa muito cara? Será que o esforço, né, que o pai, que a mãe vão fazer para te dar esse celular, para te dar essa roupa, vai valer a pena? Imagina quanto tempo depois aí o pai vai pagar o cartão de crédito para você ter um celular da moda, né, uma roupa da moda. Então, nós temos que ter aquilo que nos cabe para o momento. Né? Esperar o tempo certo para ter aquilo que a gente está buscando. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Vai acontecer. Tenha confiança em Deus. Lute pelo que você está precisando. Deus vai fazer aquilo que você precisa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Esse pedido confessa, ao mesmo tempo, a nossa condição de homens fracos e pecadores e a condição misericordiosa de Deus. Temos a certeza de que Ele está sempre disposto a nos perdoar. Contudo, não nos coloca diante de uma condição, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Devemos entrar nessa dinâmica na qual oferecemos aos irmãos aquilo que queremos que Deus nos ofereça, né? Que é o perdão. Então, eu gosto de dizer que Jesus ele tem na sua essência o tom da ironia, né? O tom dessa alegria, né? E até faz um jogo com a gente, né? Quando ele fala lá que, né, na oração nós vamos dizer ao Pai que nós perdoamos, né, da mesma forma, né, como temos perdoado, ele está dizendo assim, você vai pedir perdão para Deus, mas quantas pessoas você já perdoou hoje? Né? Aquela pessoa que fez a mesma coisa que você está pedindo perdão agora, você já perdoou ela? Então, nós temos que ter, né, a mesma medida para cada coisa, né?
Então, se eu estou pedindo para que Deus nos perdoe, eu também tenho que ter o coração firme, né? E até muitas vezes, né, dobrar o nosso orgulho para pedir o perdão, né? Mas também temos que perdoar na mesma medida. Eu não posso ser ingrato com Deus, né? Peço perdão para Deus, sou grato porque Deus me ama, só que na hora que a pessoa está precisando, ela errou comigo, eu não vou perdoar, né? Eu tenho que perdoar, porque Deus assim também nos perdoou. E perdoar, né, ela não é não tem que ser um sentimentalismo, né? Porque eu sou muito bom, então eu vou perdoar a pessoa. Não. Nós vamos perdoar a pessoa porque Cristo mandou a gente perdoar. Para que a gente não fique com mágoa dentro do coração, né? É uma decisão. Por causa de Jesus, eu vou perdoar, né? E é assim que Deus quer que a gente age, né? Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser amado? Ame. Não nos deixe cair em tentação. Esse pedido quer evitar que caiamos à semelhança dos nossos pais, né? Como lá no capítulo 3º do livro de Gênesis, né? No pecado. A tentação é aquela insinuação que é feita a nós para que consintamos em escolher como bem aquilo que não corresponde à vontade divina. Jesus, nessa oração, nos ajuda a reconhecer a necessidade do dom da fortaleza, da perseverança e do discernimento, para não nos afastarmos da vontade de Deus, né? Muitas vezes a gente fala assim, não nos deixe cair em tentação, mas na primeira oportunidade a gente já cai no erro, né? Será que a gente está realmente querendo evitar o erro, né? Será que a gente não usa a nossa fraqueza até para justificar os nossos atos? Porque eu estou pedindo para que Deus não nos deixe cair em tentação. E Jesus vai dar as ferramentas para a gente não cair na tentação, né? E como consequência não cair no pecado. Mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu tenho que lutar até o fim contra o pecado. Mas livrai-nos do mal. Não nos deixar cair em tentação e livrar no mal está casado uma coisa com a outra, uma complementa a outra, né? Esse último pedido se refere ao diabo, aquele que se atira no meio do plano de Deus e da sua obra de salvação realizada em Cristo, né? Conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 2852. Com esse pedido, Cristo entrega à Igreja uma oração a qual se pede para que os homens sejam libertos de todos os males, presentes, passados e futuros, trazendo a miséria do mundo e apresentando-a a Deus. Quando a gente fala, né, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, está dizendo que assim, eu preciso estar livre do pecado, para que o mal não entre na minha vida. Porque se eu entro no pecado, se eu caio no pecado, o mal vai entrar na minha vida. Eu tenho que ficar longe do pecado. Muitas vezes, a gente pede para que Deus nos livre do mal, né, nos afaste da tentação, só que a gente se coloca em situação de risco, né? A gente vai andar de carro sem cinto de segurança, a gente bebe demais, né? A gente utiliza os excessos do mundo. Então, tudo isso é fazer com que a gente se aproxime do mal. Porque se eu como em excesso, se eu bebo em excesso, eu vou fazer mal. Vai fazer mal para o meu corpo, vai fazer mal para a minha alma. Então eu tenho que tomar cuidado. E uma outra oração, né, um outro conjunto de orações que nós temos, né, além do Pai Nosso, é a meditação do Santo Terço, né? E nós temos aí um pensamento, aí um texto, né, escrito pelo bispo Dom Murilo Cringer, que é do Sagrado Coração de Jesus. Ele é arcebispo emérito de Salvador. Vai dizer assim: rezar o terço é passear pelo Evangelho, em união com Maria Santíssima. É contemplar os mistérios fundamentais da história da salvação, com o seu olhar, passados e futuros, trazendo a miséria do mundo e apresentando-a a Deus. A origem do terço é muito antiga. Remonta aos anacoretas orientais que usavam pedrinhas para contar as suas orações vocais. Em 1328, segundo a lenda, Nossa Senhora apareceu a São Domingos, recomendando-lhe a reza do Rosário para a salvação do mundo. Nasceu assim a devoção do Rosário, que significa coroa de rosas oferecidas a Nossa Senhora. Os promotores e também divulgadores dessa devoção foram os dominicanos, que
que também criaram as confrarias do Rosário. Para quem não sabe, né? Deixa eu pegar um terço aqui. Esse aqui eu tenho um terço aqui nas minhas mãos aqui, é um terço, né, até do terço dos homens, né? Terço que a gente utiliza bastante para fazer as nossas orações. O terço, né, ele é chamado de terço porque ele era a terça parte, né, do rosário. Né? O rosário ele foi criado com o intuito de apresentar 50 Ave-Marias em honra a Jesus, né, através dessa devoção mariana. O terço, eles são 50 Ave-Marias, né, por isso que é terço, né, o rosário são 150, onde nós fazemos a meditação dos mistérios. Né? Os mistérios, né, do rosário tratam-se da contemplação das passagens da vida de Jesus, que assume particular importância para a história da salvação. Então nós vamos ter aí os mistérios gozosos, né, que a gente contempla a anunciação do anjo, a visitação de Maria a Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, né, e a perda e o reencontro de Jesus no templo. Então nós temos aí 5 mistérios, né, que são exatamente essas divisões do terço. Né? Então, olha, a cada grupo de 10 nós temos um mistério. Né? Nós temos um mistério. Então, são 10 Ave-Marias, né, para fazer o mistério. Entre um mistério e outro, nós temos, né, o Pai Nosso, né, e ao final nós fazemos um Glória ao Pai. Então, nós vamos iniciar aqui com o Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai, depois o Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai, Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória ao Pai, e assim até completar, né, as 50 Ave-Marias. Aí seriam para um mistério. São 4 mistérios. Né? Os primeiros 3 mistérios, né, que foram criados aí para a devoção são os mistérios gozosos, né, que a gente acabou de falar, os mistérios dolorosos, que contemplam-se, né, a agonia no horto, a flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, a subida de Jesus ao Calvário, a crucifixão e a morte de Jesus. E nós temos os mistérios gloriosos, que são referentes à ressurreição do Senhor, à ascensão do Senhor aos céus, a vinda do Espírito Santo e a assunção da Virgem Maria aos céus com a coroação da Virgem Maria. Em 2003, por inspiração de São João Paulo II, foi instituído os mistérios luminosos, que são os mistérios da missão de Jesus, que inicia-se pelo batismo no Rio Jordão, as bodas de Caná, o anúncio, né, do reino de Deus, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. Então, quando a gente faz na meditação né, do Santo Terço, né, do Rosário, nós estamos meditando, né, as passagens de Jesus. Nós não estamos fazendo uma adoração a Maria. Nós estamos meditando tudo aquilo que está na Bíblia e por inspiração divina, né, nós contemplamos a história de Jesus através de uma oração mariana. Tá? O terço, na verdade, né, ele não inicia pelo Pai Nosso. Ele vai iniciar, né, através do creio. Então nós fazemos uma oração do creio através da cruz. Nós fazemos a oração do Pai Nosso na primeira conta, né, do terço. Nós fazemos a oração do Pai Nosso. Nós fazemos a oração de 3 Ave-Marias, né, por isso que o terço ele é assim dividido. Pai Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória ao Pai. Essas 3 Ave-Marias nós fazemos uma em honra ao Pai, uma honra ao Filho e a outra honra ao Espírito Santo. E aí nós temos, né, o Glória ao Pai, né, e o novo Pai Nosso para iniciar os mistérios. Então nós iniciamos, né, através dessa conta maior,
né? Que é essa bolinha aqui do centro, aqui, né? Esse oval aqui do centro, onde nós fazemos a primeira meditação do mistério. Então nós vamos iniciar aqui o primeiro mistério, vamos rezar o Pai Nosso, né? Cada uma das Ave Marias, vamos encerrar com o Glória ao Pai. E aí nós vamos reiniciar tudo novamente até que o terço esteja completo. Tá? Existem diversos tipos de meditações do terço, né? Um dos terços mais conhecidos, né, além do terço mariano, né, da Ave Maria, nós temos o terço da misericórdia, aonde nós meditamos a divina misericórdia. É um terço que se reza preferencialmente às 15 horas, né, e muitas pessoas rezam ele na madrugada, às 3 horas da manhã. Né? Às 15 horas, justamente porque é a hora da morte do nosso Senhor Jesus. Então, é um horário dedicado para o terço da misericórdia. Né? Então, como que nós vamos rezar? O início desse terço é exatamente igual aos outros. Nós vamos fazer vamos fazer o Creio, Pai Nosso, Ave Maria, né? Vamos fazer a meditação do Glória. E aí, nas contas maiores, nós vamos, de vez fazer o Pai Nosso, nas meditações do mistério, nós vamos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Nas contas pequenas, que seriam da Ave Maria, nós vamos meditar pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Na conta, né, onde a conta final, né, depois que a gente terminar, né, na conta maiorzinha aqui do final, no terço mariano, vou até voltar aqui, olha, nós rezamos uma Salve Rainha. No terço Divina Misericórdia, nós vamos dizer: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. E um outro terço que também é muito rezado é o terço da Divina Providência, que nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar o Creio. Nas contas grandes, né, nós vamos dizer: Mãe da Divina Providência, providenciai. E nas contas pequenas, que seriam a Ave Maria, nós vamos rezar: Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. E ao final, né, de todo o terço, depois que a gente rezou todos os mistérios, nós vamos rezar: Vinde Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai-nos sois mães de amor e de bondade. Agora que é grande a necessidade. Amém. Nesse momento, né, para a gente encerrar aqui a nossa catequese, vamos pedir para que Deus, pela força da oração, né, nos acheguemos mais a Ele e possamos também, né, fazer um caminho de santidade e alcançar aí a plenitude com essa graça, né, de poder chamar Deus de Pai. Nesse momento, coloque aí as suas intenções, coloque os seus pedidos, para que Deus possa nos ajudar a todo instante. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. Deus cuida de mim,
mesmo que eu não veja, mesmo que eu não